Vamos lá? Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia. Vim na tarde, a terra cora e a gente chora porque fim na tarde. Fim na tarde, a terra cora e a gente chora porque fim na tarde. Quando à noite a lua mansa e a gente canta venerando a noite. Quando à noite a lua mansa e a gente canta venerando a noite. Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia. Quero dizer da alegria que é poder estarmos aqui hoje, né? A gente fazendo essa conversa, esse diálogo, trazendo essa teia de ideias que retrata um pouco do que foi, um pouco do que está sendo e aonde a gente quer chegar. Se a gente observar de ontem para hoje, a gente falou desse cenário até aqui. E eu quero ter a oportunidade de dizer para vocês que ele já fui apresentado aqui, nem falado desde ontem que eu ia estar aqui, mas para mim eu tenho muita honra de poder estar aqui junto, apesar que não está na mesa, com essa mulherada bacana, algumas que eu já conhecia de longas datas e outras que eu tive a oportunidade de conhecer de ontem para cá. Antes de entrar na apresentação, que eu queria inclusive aproveitar a oportunidade de agradecer a todos os que colaboraram, que ajudaram a desenhar esse cenário de PowerPoint para mim, mas eu venho observando as falas de ontem, de hoje, e acho que é importante a gente fazer também uma análise de um outro aspecto que faz fundamental para a gente entender esse cenário do que a gente conheceu de ontem para hoje, o Pronera, e do que a gente viveu também. Veja bem, se o Pronera ele tem a sua incidência em 98, eu gostaria, inclusive, aqui de contar com os colegas do plenário, né, Tião? Que a gente precisava lembrar que antes da formalidade da educação de jovens e adultos, do Pronera, nós teve no Brasil afora uma efervescência da luta das organizações sociais fazendo a educação acontecer nas comunidades rurais. Nós tivemos algo muito bonito que aconteceu pela luta dos movimentos sociais do campo, mesmo que naquele momento talvez tinha uma intenção política de achar que a alfabetização qualquer um fazia, mas para os movimentos sociais, para nós que vivíamos aquilo na comunidade, não éramos qualquer um. A gente estava fazendo ali a intensidade da luta de acreditar que ter o direito da educação precisava ser um direito que pudesse ser para qualquer um, em qualquer lugar que ele estivesse. É o direito da cidadania, o direito de ir e vir e o direito de escrever o próprio nome. Viver em comunidade rural, onde a maioria dos habitantes não sabiam escrever o nome, era uma realidade muito ativa antes de 98, pegando ali 96, 97. Esse período aí era algo que no Brasil se discutia muito, essa questão do analfabetismo, e o nosso povo não sabia escrever o nome. Nesse sentido, os movimentos, de forma geral, eu acredito, apesar de naquela época não ter uma dimensão do Brasil e nem do Estado, mas a experiência que a gente vivia ali não era só nós que vivíamos lá no nosso quilombo, lá no nosso município. Era uma experiência que naquele momento o Brasil inteiro se discutia, que inclusive pautava a necessidade de garantir o direito dessas pessoas estar na escola, para aí sim a gente tem, né, já o que inclusive os projetos que foi discutido aqui, mostra que isso já é resultado dessa resistência, dessa luta feita dentro das comunidades, pelos moradores da própria comunidade, muitas das vezes. E aí, eu quero trazer aqui um retrato muito direto, inclusive, do período em que a pastoral da criança teve um trabalho fundamental. Não só nesse processo da escolarização, mas também no processo do cuidado com a comunidade, com a vida, com o cuidado para a gente tentar diminuir, acabar com a mortalidade infantil que naquele momento assolava o nosso povo e nossas comunidades. Esse trabalho casado, que nesse momento não foi só no Brasil, inclusive, né? Esse trabalho da pastoral da criança, ele meio que permeou para fora do Brasil também, é uma estratégia
e naquele momento a ONU trabalhava nessa dimensão da valorização da vida, mas a alfabetização, que a gente era orientado pela Pastoral da Criança, foi um desenho muito bonito, que valorizava a vida, a localidade, o modo de vida das pessoas. Era contada através do livro da própria Pastoral da Criança a história de vida do agricultor, da agricultora, da pessoa ali vivida. E através da própria história de vida dele, a gente desenhava a alfabetização para tentar ensinar as pessoas a aprender a escrever o próprio nome. E eu digo isso com uma coisa muito bonita, né, Maria José? Você lembra muito disso? Hoje, até hoje, líder da Pastoral da Criança lá no nosso quilombo. Como foi bonito a gente tentar fazer isso e garantir que, por exemplo, minha mãe, apesar de ter morrido há 2 anos e meio atrás, teve a oportunidade de aprender a escrever o nome comigo. E foi algo muito bonito, sabe? Não só minha mãe, como várias pessoas da comunidade naquele momento. Era algo da gente se encontrar e a gente aprendia justamente como que alguns colegas trouxeram esse retrato, da gente utilizar o símbolo da própria comunidade. O que as pessoas mais usam dentro de casa, no cotidiano, no dia a dia. Então era retratando aquilo que elas mais faziam todos os dias, aquilo que às vezes era arte demais nas suas costas, né? Era o trabalho que às vezes pesava demais, que na sala de aula transformava-se em letramento para a gente poder entender até a razão das coisas. É algo que talvez recurso nenhum, dinheiro nenhum paga, porque vivenciar aquilo nos torna humano e faz a gente ter o entendimento da necessidade dos 20 anos de Pronera, né? Não é isso? E a gente consegue fazer a comemoração desses 20 anos de luta do Pronera de forma aonde a gente revive esse cenário de organização, de luta e que se concretizou de forma efetiva com as parcerias, com os movimentos, com as universidades, consolidando a emancipação de pessoas que, por mais que muitos daquela época talvez não tenham conseguido terminar o 2º grau, vou dizer numa linguagem assim, mais tranquila e clara, mas conseguiram construir um processo de formação social no nosso país que chegou, né, na conjuntura da gente ter esse cenário bonito que é o que a gente tem aqui, como, por exemplo, para mim é um motivo de muito orgulho estar aqui hoje, não só porque atualmente estou na direção da federação, dos movimentos sociais, na Rede Mineira, nas comunidades quilombolas, por ser quilombola, por carregar isso no sangue na veia, mas por a gente talvez ser resultado daquele momento tão bonito que nós temos hoje no Verde, mais de 100, né, graduando na licenciatura de Educação do Campo em Minas Gerais afora, que aqui a UFV está sendo hoje a pioneira com um número maior de alunos, mas a UFV-JM, né, está aí junto conosco, e lá também nós temos um grupo muito grande de alunos também na UFV, e passamos pela UFMG, apesar de hoje a UFMG nós não ter tanto graduando na licenciatura, mas a gente ter também essa construção que se perpassou por lá. A gente fica conversando nos intervalos e construindo justamente, né, esse cenário de para onde vamos. E percebemos que talvez aonde a gente precisa ir não é diferente do que já fizemos em cenários atrás, como foi falado aqui ontem. Mas é preciso a gente lembrar de como é que muitas das coisas se deu. As primeiras atividades nossas de educação do campo em Ouro Verde de Minas, e acredito que no movimento sindical também se desenhou nesse cenário, porque em 98, quando se ampliava a discussão do Pronera e o movimento construía isso, inclusive a CONTAG desenha esse cenário a nível de Brasil, na federação esse processo também se consolida com a organização da alfabetização, da escolarização nos assentamentos. É bom saber que aqui tem pessoas que naquela época, mesmo eu não sendo do movimento, estavam lá nos assentamentos, junto com o nosso povo, junto com o MST, fazendo a escolarização. Isso lá atrás, né, Farinhada? Você que lá estava também no movimento sindical, porque quem não sabe, Farinhada também foi coordenador de jovens da FETAENG anterior a mim. Então a gente tem aqui uma geração que está se seguindo na luta e na resistência. Naquele momento lá, junto com o Pronera, nessa organização dessa incidência, estava também de forma muito firme, gritante, brava, era a organização das mulheres interna no movimento sindical. Essa busca por esse direito de participação, de reconhecimento, inclusive na organização do movimento, as mulheres faziam isso com muita luta e muita braveza no movimento. E foi esse casamento que consolidou esse processo de construção e de emancipação das políticas, que mais na frente a gente tem, inclusive, o puxamento da organização da juventude interna no movimento. Porque até então, a juventude era uma discussão que também no movimento, nesse período, dava-se como incidência. Por quê?
porque havia necessidade de considerar o sujeito do campo na sua diversidade, na sua integralidade, o ser jovem, o ser mulher, o ser da terceira idade, o ser que produz. Então, é um processo de auto-organização social que é mais do que o processo de organização dos projetos de parceria do Pronera. É muito mais do que isso. É um movimento de pessoas que luta pelos seus direitos e que vai construindo passo a passo. E a educação, ela assume uma pauta dentro do movimento sindical como uma pauta que vem para ficar e assume também esse cenário de consolidação das diversas políticas que desencadeiam, até porque a educação do campo, ela segue por aí com uma proposta de um projeto de sociedade. De qual sociedade nós estamos discutindo? De qual é a nossa prática quanto cidadãos deste país, dessa comunidade, desse lugar, deste município? O que queremos com isso? A formação de professor é uma linha de atuação, mas a educação do campo, ela vem questionar exatamente o nosso ser na nossa atuação, no espaço em que nós atuamos. E isso casa com a auto-organização, e se a auto-organização não se dá, com o questionamento da necessidade dela aparecer. Contudo, a gente vai para além do Pronera e a gente começa a construir nesse cenário um processo de organização que já começa a nascer as graduações, né? Que a Federação, inclusive, trabalha muito fortemente com um projeto que vai com a Unimonte, com a Fafídia, que faz a questão da formação de graduação. Eu estou passando aqui porque eu acredito que as meninas falaram tanto desses números, desses dados, que eu acho que não precisa a gente ficar falando muito, não. Né? Eu não quero falar disso aí agora, não. Eu queria falar, era na realidade, ela mesma. Discurso de parceria da Federação, que vocês veem que aí sai do Pronera e desenha esse cenário de parceria que vai desenvolver uma formação de pessoas do movimento sindical em graduação. E o que acontece? Nós temos hoje, em Minas Gerais, pessoas que, além de passar pelo Pronera, passou pelo processo de graduação, tornou diretor da federação, assim como LN, talvez algum de vocês conhecem, de Agrária, que foi diretora de Agrária da federação, que é do Noroeste, que inclusive é onde a gente tem uma formação e um trabalho nisso fortemente, e ela vai para esse cenário, e a gente tem, né, Dena da Sara, que alguém conhece aí, que veio da Organização das Mulheres, e vem passando por esse processo de organização. Quando chega na graduação, nós temos um trabalho muito forte da Renata, que faz esse trabalho assim, de muita incidência, e eu lembro perfeitamente desse, e é exatamente aí que a gente faz o debate da necessidade da educação do campo, está no movimento como a ação social de nós, enquanto movimento sindical, tem uma nova ação prática sindical, e o debate da educação do campo, ele amplia. E eu estava, inclusive, comentando com as meninas no café da manhã, o quanto isso foi bonito, porque foi nesse momento aí que a gente tem o processo de organização interna da juventude no movimento sindical da federação, em meados de 2003, as mulheres já se consolidavam já na estrutura como direção da federação, e nesse momento foi uma pena que Farinhada, ele tem um processo de auto-organização, né, Farinhada, interna do movimento sindical, e uma pena que ele, não é uma pena, né, mas ele passa a ser assessor do César Medeiros, que também tem outras questões internas no movimento, e nesse momento a gente começa a consolidar junto da federação. Eu chego na federação e com esse debate da educação, nós começamos a construir aí os projetos sociais de formação da juventude, não somente na questão dos assentamentos, mas perpassando pela lógica do acesso à educação como direito, e a gente trabalha um projeto chamado Consórcio Social da Juventude Rural Rita Quadros, uma parceria com o MTA naquele momento, que era o auge da política, inclusive, que garantia que isso que a gente está discutindo acontecesse de fato. Então, nós não podemos esquecer que ter o Ministério do Desenvolvimento Agrário foi uma luta que fortaleceu essas políticas, não só do Pronera, mas do sujeito aí, das mulheres, da juventude, da igualdade racial, e assim sucessivamente, dos quilombos, e a gente começa a discutir essa questão da educação do campo, e com esse projeto, numa ação prática dessa formação, e essa formação aconteceu lá na nossa região, e inclusive em Ouro Verde, nós conseguimos fazer com uma ação prática com que jovens desse consórcio vá prestar o vestibular da UNB em Brasília, onde a gente ficou na Contag, fomos para ser vestibular da UNB e os meninos estudariam a graduação da licenciatura em Educação do Campo no Instituto da MST do Rio Grande do Sul.
Só para vocês terem noção do mapa que gerou. Em Minas, nós já tínhamos graduações pelo Pronera acontecendo a todo vapor. Mas essa ampliação, para considerar o sujeito do campo dentro da escola, era o momento em que se discutia justamente, o Pronera promoveu isso. É como se ele germinasse essa necessidade, e a educação do campo se amplia e a gente garante essa licenciatura de educação do campo que pudesse ter com a participação dos movimentos sociais, e os meninos nossos saem e vai fazer educação do campo no Instituto do MST, no Rio Grande do Sul, quando logo depois dos meninos estarem lá 3 módulos, acontece a criação da primeira turma de licenciatura da educação do campo dentro da UFMG, que foi a turma do Mauro, e que os meninos depois saem do Instituto por conta do desafio da distância, né? Nós tínhamos um desafio muito grande da distância, que é Minas Gerais e Rio Grande do Sul, de mandar os meninos para lá. E nesse momento aqui eu não posso deixar de ressaltar aqui o trabalho muito forte do sindicato, que apostou nessa ideia por diversas situações e que naquele momento o sindicato conseguiu ser, no caso nosso lá diretamente o berço que segurou as condições que esses meninos, e a gente teve naquele momento também a concepção crítica, até por uma vivência que eu tinha vivido muito na faculdade, e eu fiz graduação numa faculdade particular e consegui fazer isso com o apoio de muita gente amiga que acreditou e que apostou nessa possibilidade. Mas sofri todas as consequências disso também, tanto politicamente como de enfrentar uma sala de aula privada, aonde um ser humano, que é de uma comunidade quilombola, rural, mulher, e que lugar é esse? E para fazer, inclusive, a disputa política dos espaços ideológicos que nos oprimem, às vezes, com uma ideologia de que aquele lugar não nos pertence, como é o espaço da política, e que a gente construiu isso, elegendo vereador, inclusive o Cis, que está aqui, que é aluno hoje, espero que ele corresponda a essa habilidade de que o nosso pessoal acreditou nele, foi eleito o vereador mais bem votado do município 2 vezes consecutivas, mas a gente teve o ex-presidente do nosso sindicato, né, hoje que inclusive mora fora do município, porque naquele momento, por esse processo de construção social que a gente teve, ele sofreu as consequências, como acontece nos processos políticos, assim como aconteceu com Marielle, né? Mas ele está vivo. Ele está vivo, ele sobreviveu aos tiros que levaram e hoje serve, inclusive, como experiência de luta e de resistência para nós. E nós conseguimos viver lá no município, não só isso que ele viveu por chegar ao nível de ser prefeito, mas a gente conseguiu ao nível de fazer a luta por aquilo que nós acreditamos, pelo direito à terra, e as nossas comunidades sofreu as consequências, como aqui eu quero dizer da UFV, de tantas outras universidades que nos deu as mãos, a UFVJM, a UFMG, que naquele momento esteve junto conosco quando o município se colocou, né, a fazer um enfrentamento à nossa luta, à nossa organização, que foi a Câmara de Vereador votar um projeto de lei dizendo que nós não éramos quilombola, aonde que ser quilombola não depende da Câmara de Vereadores, muito menos da decisão de vereador, e eles nos enfrentaram, nós conseguimos fazer mobilização, o prefeito vetou, eles caçaram o veto do prefeito para dizer que nós não éramos quilombola, porque na verdade o que eles queriam naquele momento era desmoralizar toda essa auto-organização e essa credibilidade que a gente construiu, não só no Ouro Verde, mas nos espaços de articulação, através do FETAEM, da Federação Quilombola, com apoio inclusive do CEDEF, quero lembrar aqui, que as nossas comunidades lá só foi reconhecida, então o CEDEF esteve junto conosco lá, nos apoiando e nos consolidando essa emancipação. Então a gente teve esse entrelaçar que foi da busca do direito do cidadão ser o que ele propõe a ser com dignidade no lugar onde ele vive. E esse momento em que eu estava na universidade e morando dentro da comunidade era um desafio. Porque até hoje eu faço questão de estar na federação, passei por esse processo de disputa política no Estado e vivo Brasil afora viajando nas nossas discussões de espaço estratégico, mas eu acredito que uma coisa não pode fugir da gente. Nenhuma árvore vive sem raiz. Se você pôr ela na água, ela não conseguirá sobreviver por muito tempo, nem que seja uma espécie direto da água, e mesmo se ela for na água, ela vai ter aquilo que alimenta ela na água. Para mim, o que me alimenta é a raiz que lá está ficada. Para mim, o que me alimenta é isso que brotou e que me liga lá. Então, eu não posso me desligar. Eu preciso criar as estratégias de como eu esteja aqui e esteja lá. Para isso, existe um esforço, um sacrifício, existe uma resistência muito grande, que é de garantir, inclusive, as condições de estar numa federação do tamanho que é a nossa federação, que é a FETAEM, e garantir essa ligação direta com a base, uma vez que muitas das vezes o que a sociedade vê é que a gente não tem que estar ligado à base, porque ficar muito entrelaçado lá à base não desqualifica. E eu acredito que não desqualifica, ao contrário, me qualifica muito. E eu não posso deixar de dizer que também
Um outro fator que nos apela muito e nos cobra muito é essa visão do lugar da mulher. Então imagina eu, uma mulher negra, rural, quilombola, diretora daquela federação, que fica aqui dentro da federação, os meus filhos ficam no quilombo, o meu marido também fica no quilombo, e aí as pessoas começam a desenhar um cenário de que, em alguns momentos, onde rola disputa política, cadê os seus filhos? Quem está cuidando dele? Ou seja, começa a criar uma visão de que, de repente, por eu ser mulher, a minha obrigação diretamente é de estar em casa cuidando dos filhos, como se cuidar de filho fosse uma obrigação direta somente da mulher. E a educação do campo é um cenário que, quando as mulheres apostam nesse cenário, é justamente para tirar essa concepção que nos, às vezes, oprime nossas mulheres, faz com que elas deixem muitas das vezes de impulsionar a luta, de estar nesses espaços, de disputar esses espaços, porque às vezes a própria localidade onde a gente vive desenha esse cenário que o nosso lugar é lá. Então isso tudo vivenciado deu essa emancipação, que é o orgulho da gente ter hoje aqui, não só jovens estudando, mas não só aqui, mas o desenho que a gente faz no movimento sindical é do lugar da educação do campo para o sujeito homem, mulher, independente da idade. Então a gente tem aqui pessoas que têm 53 anos, que estão estudando, que já não tem mais os filhos, que é o neto que já fica em casa e vem para a escola e fica aqui 3 semanas, fica lá no Diamantina se precisar, um mês inteiro, que fica, né, que lá é um mês inteiro direto, e a gente eleva esse cenário de visão, não só nas nossas comunidades onde a gente está inserido, mas a gente também consegue hoje, não do jeito que a gente queria, mas fazer com que o movimento sindical, inclusive de trabalhadores rurais, olhe para nós mulheres e consiga perceber a capacidade, a condição da gente estar e ter filho também. Eu posso não ter filho sem uma escolha minha, mas eu posso ter filho e estar assim no espaço social. Eu posso ter filho e fazer disputa social. Eu posso ser casado e fazer disputa política, por que não? Eu posso não querer ser isso, ser nada disso e também fazer disputa política. Porque a gente tem que entender que isso é um processo de construção e elevação social que os nossos alunos aqui precisam nos ajudar a conduzir e caminhar esse processo nas nossas comunidades, aonde quer que a gente vai, para a gente poder fazer a emancipação para além da educação do campo, no sentido da licenciatura, e garantir que a gente possa ter mais cursos. Eu tenho esse desafio e gostaria de convidar vocês para esse cenário, da gente poder pensar a educação do campo para além do cenário da licenciatura. Já foram citadas aqui as nossas parcerias, e hoje nós temos algumas experiências já acontecendo em Minas Gerais, como é o caso da América, que tem a parceria com a Escola Familiar Agrícola com as Ciências Agrárias. Nós temos uma situação no Triângulo, que é a questão da agronomia, que a gente precisa saber o que a gente faz, inclusive com o processo que se deu da criação do curso de agronomia por alternância no Triângulo, que a gente sabe o viés que deu, que foi no cenário do ano muito, né, da situação que se colocou no nosso país, mas o curso da lá foi uma experiência que provou que isso é possível. E se é possível, a gente precisa construir isso junto. E a gente precisa fazer com que isso tenha o nosso envolvimento, a nossa participação mais efetiva e mais direta. Uma outra questão também é que a gente tem em Minas Gerais um desenho de um curso de Ciências Agrárias também pela UEM, que é um desenho que está desenhado, que precisa se consolidar e virar prática. Mas para virar prática, a gente precisa unir as forças entre nós, movimento sindical, e romper a barreira que em Minas Gerais muitas das vezes impõe contra esse cenário, que já, inclusive, isso já era para ter acontecido, se não fosse essa questão da bolsa de professores, nós já teríamos esse curso acontecendo através da UEM, e nós, então, temos aí um cenário que é de perspectiva e não de retrocesso. Porque o retrocesso, a proposta colocada pelo governo, aonde ele, inclusive, desenha aí, de mandar o Pronera para o mapa, assim como as demais políticas, e colocamos aqui só para a gente fazer uma análise crítica do cenário que a gente está vivendo hoje. Por que isso tudo está acontecendo no nosso país do jeito que está acontecendo? Por que o governo quer mandar para o mapa o Pronera? Por que desinstituiu o MDA? Por que desinstituiu a Secretaria de Mulheres? Por que desinstituiu o CEPI? Então, a gente tem esse cenário aí, que os meninos já falaram sobre isso, né, que é os recursos da educação, que era teve um momento que a gente teve aí um pouco mais de 70 milhões, baixou, e agora nós estamos aí com como a Janice falou, com 9 milhões, e assim sucessivamente. Mas a gente tem hoje, em Minas Gerais também, a construção de outras estratégias, como as diretrizes da educação do campo, que foi consolidada em Minas Gerais, quando a Macaé era secretária de Educação, um pouco antes dela, mas isso se efetivou de fato
quando Macaé estava na Secretaria de Educação do Campo, da Educação de Minas, nessa estratégia de educação do campo, com o GT de educação do campo, com a Rede Mineira, a gente construiu. E a gente precisa hoje consolidar que os meninos da licenciatura, se quiser dar aula nos assentamentos, nas comunidades, onde eles quiserem, que eles tenham condição de ser respeitados e valorizados por isso. A gente não pode permitir que os nossos alunos sejam, né, discriminados por estar na licenciatura de educação do campo, porque isso às vezes rola sim, rola por parte inclusive de professores, colegas nossos que estão lá há muito tempo e não querem aceitar como exemplo do conflito que agora nós estamos tendo no norte de Minas, no município de Bocaiúva. São coisas que a gente não pode deixar acontecer e a gente não pode deixar em Minas essas diretrizes desaparecer, porque esse cenário também de Minas não é um cenário simples, é um cenário conflituoso e nós precisamos estar juntos para poder consolidar esse processo de valorização das diretrizes. E a gente tem aí, nós temos aqui, nesse cenário de consolidar diretrizes da licenciatura, da educação do campo, às vezes a gente fala assim, do Pronera que foi, mas nós temos escola nos assentamentos funcionando. E agora, como é que a gente consegue lidar com a linguagem disso que a gente acredita, com essas escolas que hoje estão funcionando, no cenário que é o nosso governo, que é o governo de Minas Gerais, que é o governo federal. Então, como que a gente atuar? Acredito que no MST também tem diversas escolas dentro desses assentamentos. Então, ou seja, não está morto não, as coisas não acabaram. Nós temos um cenário de atuação muito amplo, muito grande. O que nós precisamos agora é articular essa estratégia de como a gente, inclusive, fazer renascer o nosso debate daquilo que a gente acredita enquanto Pronera, enquanto educação do campo, enquanto projeto de sociedade, nos espaços que a gente tem de possibilidade, nas escolas, nos sindicatos, nas associações e em todos os lugares onde a gente possa estar tendo a condição de poder construir esse cenário. Então, nós tivemos aqui, recentemente, em 2016, um encontro de formadores, né, de formação de educação do campo, de jovens e adultos, e aí alguém já trouxe isso aqui, né, alguns slides, até teve as camisetinhas do girassolzinho, mas aconteceu aqui, isso aconteceu no Instituto da FETAIM em Belo Horizonte, né, que foi algo de muita estratégia, que garante com que o processo não morra, né? Então, se isso aconteceu, a gente precisa garantir que continue acontecendo e acontecendo cada mais vezes. Você estava lá, Pois é, então. Isso é bacana, então nós temos que continuar promovendo, criando uma estratégia para que isso aconteça. Então, o resultado daquela ação que eu acabei de dizer do sítio, resultou aí na questão dos 25 educadores e educadoras que são dos diversos municípios, né? São Francisco, Francisco, Paracatu, Cunha, que é os municípios que têm essa atuação mais direta. E... Opa, estou voltando. Estou terminando. Se deixar, eu fico falando aqui. E para finalizar, eu não podia deixar de falar aqui do nosso retorno ao compromisso dos 20 anos de educação do Pronera, que foi a carta que a gente fez, né, gente? Então, essa carta, ela desenha um cenário do que a gente precisa caminhar. É o cenário da unidade dessa construção. E aí ela traz lá, né, nos pontos específicos do 5.9, a questão de reafirmar veemente que fechar a escola, turnos e turmas, é crime. Ou seja, essa história de fechar a escola é um processo que é um desafio. É um desafio que a cada dia nos coloca contra a parede. É como se a gente tivesse entre a cruz e a espada. Eu estive nessa segunda-feira dessa semana no município de Ouro Preto, visitando 5 comunidades rurais, onde as 5 comunidades pertenciam à escola, e eles resolveram fechar a escola num conflito entre Ouro Preto. Os alunos foram parar no município de Piranga, com o apoio do prefeito de Piranga, um conflito danado. E a gente está lá tentando dialogar para ver se a gente reconstrói a volta dos meninos para Ouro Preto, se abre a escola que a comunidade realmente quer. E fora esse cenário aí, dessas situações, nós temos a desordem da criação de escola com o argumento de que o governo está cortando recurso, que não tem dinheiro para isso, que não tem dinheiro para aquilo, e estão fechando as escolas. Então, é um cenário que a gente precisa desenhar um caminho de unidade para a gente tentar colocar um ponto, pelo menos que barre um pouco esse cenário de fechar a escola, porque se o governo teve lá a votação da redução dos gastos sociais, da saúde e da educação, se a gente não conseguir criar uma estratégia de pensar numa ação no Congresso, nós vamos fechar as escolas do campo. Nós não, os prefeitos vão fechar a escola desordenadamente, porque eles usam essa estratégia de que tem pouco aluno e que na verdade não tem. Essa que eu estava no Preto tem 50, 60 alunos. Então como é que quer fechar a escola com 50, 60 alunos? Isso não se justifica. E o argumento não tem recurso, não tem isso, não tem aquilo. Então, assim, eu queria trazer isso. E o outro que é avançar com os princípios da educação do campo nas escolas do campo e na formação de educadores.
E aí essa formação eu gostaria de mais uma vez ressaltar que é uma formação para além de ser professor, uma formação para além de ter um diploma, de graduação, de ter estudado no FV, de ter estudado no FPJM, de ter ido para a faculdade. Estar aqui também, disputar essa universidade. Eu acredito que fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje perpassa por um processo de correlação de força também interna. E a gente não pode perder de vista esse cenário, que cada um que está aqui estudando precisa se comprometer e entender que a gente precisa garantir que mais pessoas estejam aqui. Que as crianças que ainda vão nascer possam sonhar em ter uma escola digna e não ter uma escola militarizada, como é o que se propõe. Mas ter uma escola que pense nos nossos ideais, que valorize o nosso movimento e a nossa organização. E acredito que na FETAENG nós não temos outra saída. Que na FETAENG hoje o cenário se coloca trabalhar a educação do campo, assim como ela se propõe, como um projeto de sociedade, como um projeto de elevação social e com um projeto que questione e avalia a nossa prática, a nossa atuação sindical para a reconstrução social do nosso país e para a atuação cada vez mais com ética e digna dos nossos dirigentes para a garantia da vida digna do campo, dos nossos trabalhadores e trabalhadoras, dos nossos homens e mulheres e daqueles que ainda vão nascer. Era isso, muito obrigada, gente. Não vou sair do campo para poder ir para a escola. Educação do campo é direito e não escola. Não vou sair do campo para poder ir para a escola. Educação do campo é direito e não escola. O povo camponês, o homem e a mulher, o negro quilombola tem seu banco de afoxé, de cuna, caeté, castanheiros, seringueiros, pescadores e pocinhos.